Hoje eu vou trazer aqui os 5 principais erros de quem constrói uma casa, seja ela para morar ou para venda. Muitos clientes da nossa consultoria para a construção relatam experiências ruins com obras, sejam elas pessoais ou de outras pessoas. Mas quando nós nos aprofundamos para entender melhor esses traumas, verificamos que em sua maioria estão relacionados aos 5 erros que trarei neste vídeo. E se eu tivesse que elencar quais os mais importantes, diria que é o 5, seguido pelo 1 e pelo 3, pois eles todos são relacionados. E a única coisa que eu peço em troca de todo esse conhecimento é que você deixe a sua curtida nesse vídeo, se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito, e ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário que eu publico todas as semanas nos vídeos aqui do canal. Bom, e o primeiro erro é falta de planejamento financeiro. Não porque a pessoa não sabe se planejar, mas porque ela não tem o conhecimento necessário para saber todos os custos que a gente vai ter ao longo da obra. Isso inclui aquilo que eu falei no vídeo, que eu postei recentemente aqui no canal, dos custos que eu tive para a construção da nossa casa, antes mesmo de assentar o primeiro tijolo, antes mesmo de começar a obra. Projeto, documentação, imposto, cartório, tudo o que precisa ser pago antes mesmo de iniciar o projeto. Além disso, nós temos vários outros impostos e taxas que a gente precisa pagar depois que a obra está pronta, como por exemplo o INSS de obra, a gente tem as taxas que precisam ser pagas para a emissão do ABITS, então tudo isso são custos que você precisa se planejar, que você precisa incluir ali em tudo aquilo que você vai gastar para a sua obra. Então, quando a gente fala de construção, os custos não são somente aqueles ligados diretamente à construção, com matéria-prima e mão de obra, mas sim todos esses que eu mencionei aqui e vários outros que eu vou mostrando para vocês ao longo dos próximos vídeos aqui, à medida que a minha obra também evolui. E você precisa também considerar o reajuste dos materiais. Não sempre aquilo que você planejou hoje é o que estará válido daqui 3, 4, 5 meses à medida que você for avançando na sua obra. O cimento sobe de preço, a ferragem sobe de preço, tubulação, toda a parte elétrica, tudo isso vai sofrendo reajustes ao longo dos meses. Então você precisa considerar uma contingência para isso. Eu até falei em vídeos anteriores aqui que eu normalmente considero uma contingência de 10%, mas isso também vai depender do momento econômico. Em alguns momentos é importante você ter uma contingência um pouco maior, em outros esses 10% vão ser suficientes. Mas é importante que você considere também o reajuste das matérias-primas ao longo da sua construção. E se você não fechou um valor certo para a mão de obra, isso também pode variar ao longo do prazo, né? Principalmente se você constrói também com equipes separadas, uma equipe que vai fazer a parte cinza, outra equipe que vai fazer a parte de revestimentos, outra equipe que vai fazer pintura, outra equipe que vai fazer cobertura, gesso. Então tudo isso você precisa considerar ali também na sua construção para ter um planejamento financeiro adequado. Ainda dentro do planejamento financeiro, entender como funciona o financiamento é de extrema importância também. Uma vez que além daqueles custos que eu falei do vídeo recente, vou deixar o link para ele aqui na descrição, você também precisa entender como é que funciona a liberação. Cada instituição financeira vai trabalhar de alguma forma, vai ter uma periodicidade. Quando a gente fala da Caixa, que é o principal meio de financiamento para esse tipo de construção, nós temos que considerar que ela trabalha com o sistema de reembolsos. Então você precisa ter recurso necessário para seguir com uma obra por pelo menos 1 mês e meio ou até mesmo 2, para aí então você ter o primeiro reembolso. Porque esses reembolsos você pode solicitar depois de 30 dias que a sua obra iniciou, aqueles 30 dias após a assinatura do contrato. Porém, até a Caixa liberar de fato esse recurso na sua conta, pode demorar alguns dias, talvez 1 ou 2 semanas, e aí você precisa ter caixa para poder ir girando a sua obra neste período. O ideal é que você tenha os 20 a 30% que é solicitado para entrada no SBPE ou no Minha Casa Minha Vida, para cotista, todas essas linhas de crédito, você precisa ter o valor ali, um percentual mínimo de entrada. E com esse percentual, aí sim você consegue
iniciar e ir seguindo o início da sua obra. E um outro ponto importante que você precisa considerar também é os juros de obra, no caso dos financiamentos da Caixa, ou, dependendo da instituição financeira, o pagamento das prestações mesmo durante a construção da sua casa. Isso traz impacto significativo e muitas pessoas que não se planejam para isso podem ter algum tipo de problema. E esse planejamento financeiro é uma das partes iniciais e mais importantes da nossa consultoria imobiliária independente, uma vez que nós te damos todo o suporte para fazer o levantamento de todos esses custos que você terá ao longo de todo o processo, tudo aquilo que você precisa fazer antes mesmo de ter a primeira liberação desse recurso. Nós analisamos também o seu projeto para garantir que ele esteja adequado às regras da instituição financeira e até mesmo se ele está adequado à sua realidade financeira. Muitos clientes chegam aqui para a gente com projetos já prontos, mas na hora que a gente vai fazer a análise de crédito, a gente vê que aquele projeto não cabe no orçamento daquela pessoa. E aí a gente precisa ter retrabalho. Então, por isso, é extremamente importante que vocês nos procurem antes mesmo de iniciar o processo. Ou, se for o melhor dos casos ainda, utilizar da nossa equipe de arquitetura e engenharia para desenvolver esse projeto, porque a gente consegue fazer todo o projeto amarradinho, a gente consegue garantir que ele está dentro do seu orçamento, dentro da sua capacidade financeira e que ele vai atender às necessidades da instituição financeira. E o mais importante, tudo isso de maneira totalmente independente, uma vez que nós não fazemos parte do ecossistema tradicional que envolve o mercado imobiliário. Para saber mais sobre o nosso trabalho, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição, no primeiro comentário ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Segundo erro muito comum é a escolha errada do terreno. Eu fiz vídeos recentes aqui do canal ensinando você todo o passo a passo para escolher o imóvel. A localização, por exemplo, é um dos principais fatores que podem trazer uma valorização ou desvalorização para o seu imóvel no curto, médio e longo prazos também. Além disso, nós temos a topografia do terreno. Se é um terreno em aclive, declive, então tudo isso vai influenciar muito no seu orçamento e pode encarecer demais a sua obra. Um solo difícil de perfurar, como por exemplo um solo rochoso, ou com muito instável, como aqueles próximos a mares e rios, podem também trazer um maior custo para a fundação da sua casa. Assim como a documentação irregular pode trazer vários outros tipos de problemas, inclusive impedir que você consiga regularizar a sua obra lá na frente. É claro que quando a gente fala de um imóvel financiado, isso já tem um impacto lá no começo, porque se a documentação do imóvel estiver irregular, você não vai conseguir financiá-lo. Terceiro erro está relacionado ao projeto e cronograma, porque quando você elabora um projeto sem considerar o seu orçamento, como eu mencionei agora há pouco, e também não levando em conta as suas necessidades, as necessidades da sua família, ou o público-alvo daquela região, quando a gente está falando de um imóvel para venda, você poderá ter vários problemas e até mesmo um prejuízo, ficar com esse imóvel encalhado, né, no caso do imóvel para venda, ou até mesmo ter um imóvel que não atenda às suas necessidades e que você não se sinta confortável. E para quem vai construir para vender, o impacto é ainda maior, porque você pode ficar com esse imóvel encalhado, não conseguir vendê-lo num tempo adequado, né? Isso pode demorar até alguns anos se o projeto não for muito bem pensado. Por isso que é importante ter bons profissionais de arquitetura e engenharia para desenvolver o seu projeto, para que ele seja, né, possível de ser vendido, né? E ter também a orientação para se entender aquilo que o público-alvo daquele local onde você está construindo está procurando. E no pior dos casos, se você fizer um projeto que não está adequado ao seu orçamento, você poderá não conseguir concluir a obra e ficar com ela travada. Principalmente quando a gente está no financiamento, você não consegue finalizar sua obra, logo você não consegue nem de fato entrar no seu financiamento. Isso acaba gerando muitos transtornos, muitos problemas para diversas pessoas. Modificar o projeto também durante a execução da construção pode gerar diversos transtornos, aumentar muito o custo da sua obra e também gerar atrasos para a finalização da sua casa. Eu vou até trazer um exemplo aqui
de uma pessoa que fez um projeto considerando um orçamento de R$300 mil, e aí no meio do caminho decidiu que queria fazer diversas modificações, né? E são modificações relevantes que mudaram a parte estrutural da casa, então tudo isso trouxe uma elevação no custo em R$200 mil. Então, ao invés de fazer a casa por R$300 mil, ele teve que elevar esse orçamento para R$500 mil. Isso acabou gerando vários transtornos, além de um grande atraso na obra. Então ele teve um atraso quase de um ano por conta dessas modificações. Então, fazendo um projeto desde o começo, adequado às suas necessidades, né, bem assessorado por um bom arquiteto, por um bom engenheiro, é muito importante para que você não precise fazer esse tipo de modificações. É importante que você esteja seguro daquilo que você está projetando, daquilo que você vai construir para evitar esse tipo de problema. E com relação ao cronograma, você estabelecer um que não seja realista para sua realidade. Então, o pedreiro falou para mim que consegue fazer em 4 meses, mas será que realmente essa obra é possível de ser executada num curto prazo de tempo? Por exemplo, a minha casa, eu estou construindo uma casa de mais ou menos 100 metros de área total em 6 a 7 meses. E aí eu considero até mesmo uma contingência para isso. Eu coloco uma certa folga ali para não ter esse tipo de problema. Então, é importante que você estabeleça um cronograma bem adequado à realidade do seu projeto, para que isso não gere impactos em custos adicionais de mão de obra, custos adicionais com juros de obra e também com aluguel de equipamentos. Então, por isso, é importante que você tenha uma boa equipe de arquitetos e engenheiros que entendam tudo isso que eu estou mostrando para você. Porque muitas vezes os projetos eles são baseados em sonhos, mas muitas vezes esses sonhos precisam ser adequados para a realidade. Então, nesse sentido, é muito importante que vocês conheçam o nosso trabalho de arquitetura e engenharia também. Novamente, fale com a minha equipe aqui nos comentários que estão na descrição e no primeiro comentário desse vídeo, que nós teremos grande prazer em ajudá-los também nessa fase de projeto. O quarto erro comum no processo de construção é a compra de materiais de baixa qualidade. E optar por materiais mais baratos para economizar pode trazer diversos problemas para você, principalmente estruturais ou de desvalorização do seu imóvel, se for alguma coisa aparente como um revestimento, por exemplo. Eu até fiz uma listinha aqui destacando aqueles que são mais recorrentes, que são necessariamente de acordo com a minha experiência nessa ordem. Tubos e conexões hidráulicas de qualidade inferior, isso pode ocasionar diversos problemas com vazamento, isso é muito comum, é o mais clássico que a gente tem. A gente tem problemas também com impermeabilizantes de baixa qualidade, que pode gerar diversos problemas com infiltrações na casa, principalmente na parte inferior ou do lado dos banheiros, então é importante que você escolha bons materiais impermeabilizantes também. Tintas e revestimentos de baixa qualidade, aí vai descascar, né, o azulejo vai quebrar, o piso pode quebrar também, então isso também é um outro ponto que, principalmente para quem está fazendo um imóvel para venda, isso aqui é muito importante, porque você construiu para você, você vai ter que arcar com esse problema, aí você precisa avaliar se você está disposto ou não a enfrentar esse tipo de problema. Agora, se você estiver construindo para a venda, isso aqui pode gerar grandes prejuízos financeiros para você diretamente, mas de prejuízo para a sua marca também, para você, né, para o seu nome. Quarto, aqui a gente tem fios e cabos elétricos subdimensionados. Isso aqui é um grande alerta para incêndios, né? Acho que seria o pior caso aqui é ter um curto e a casa pegar fogo. Então é muito importante você usar fios e cabos elétricos na dimensão correta e de boa qualidade. Então por isso que é importante também a gente ter um projeto elétrico. E por fim aqui o quinto item são madeiras sem tratamento, que podem ser acometidas de cupins e diversas outras pragas. Isso principalmente no forro da casa, né, na cobertura, que é onde essas madeiras podem sofrer um maior impacto ali. Se você comprou uma porta ruim, beleza, você vai ter um problema com essa porta, mas a parte de cobertura, que também na grande maioria das casas utiliza madeira, pode ser um problema grave para você. Agora, mesmo tendo os melhores materiais, você ainda poderá ter diversos problemas se não selecionar uma mão de obra qualificada e com vontade de trabalhar. E eu acho que a maior parte de nós pode concordar que
que grande parte dos problemas na construção civil são dados por problemas na mão de obra, nas pessoas que vão principalmente executar esta obra. E escolher profissionais ou empresas pelo preço, sem considerar qualidade e boas referências, pode ser um grande tiro no pé. Você pode até economizar no primeiro momento, mas a probabilidade de você ter grandes problemas ao longo da construção são muito grandes. E contratar a equipe de construção por diária é um problema quase certo. Não são todos os casos, é claro, mas a grande maioria das pessoas que contratam a equipe pagando pela diária, né, determinando o valor pela quantidade de tempo que ele vai ficar naquela obra, vai te gerar problema. Você pode até perguntar para o seu amigo, para o seu parente, para o seu vizinho que contratou um pedreiro na diária e me diz aqui nos comentários o que ele falou. Será que foi uma boa experiência ou, na grande maioria, são experiências ruins? Eu quero muito saber sobre isso, mas a minha experiência é que não é uma boa coisa. Normalmente você contrata ali pela empreitada. Você vai fazer a parte cinza, quanto que você vai me cobrar? Vou te cobrar X por metro quadrado ou X para esta casa, e aí sim você consegue, né, seguir de maneira adequada e até mesmo atender ao cronograma que você definiu. E você, tem algum erro adicional que você colocaria nessa lista? Deixa aqui nos comentários. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça isso agora, deixe sua curtida nesse vídeo e compartilhe esse conteúdo para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.